Marcos 16. Aleluia. Marcos 16. João 20 não vai sair? Você está querendo demais, pastor. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 16. Oh, Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleo aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo, diziam uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Verso 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo, e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e se sentou-se à direita de Deus. E eles foram, fala comigo, e eles foram, repita novamente, e eles foram, e pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós já podemos sentir a tua presença neste lugar.
Nós cremos que o Senhor está presente neste lugar. Nós já lemos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. E a Tua palavra é poderosa. Ela já tocou nossos corações aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua bendita e poderosa palavra. É o que eu te peço nesta hora. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos? Estou lendo aqui esse texto na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. E o título dessa mensagem é: O túmulo está vazio. E esse texto de Marcos 16 é um texto que nós conhecemos. Na verdade, você que é leitor da palavra, você conhece esse texto. Você que foi batizado nas águas, você conhece esse texto. Porque é um texto que nós usamos muito quando nós discipulamos as pessoas para serem batizadas. E nesse texto fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje um culto de ceia do Senhor, então para nós cai bem ministrarmos sobre a ressurreição de Cristo. E o túmulo vazio vem falar para nós nessa noite sobre a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus não se trata apenas de um detalhe da nossa fé cristã. Ela é a base, ela é o alicerce da nossa fé cristã. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Irmãos, é muito sério quando nós pregamos Cristo ressurreto, quando nós dissemos que Cristo ressuscitou. Isso é muito importante para nós, porque você pode pesquisar, dar um Google, ou hoje existe o chat LGBT, como que fala? Chat não sei o quê? GBT. Ó, LGBT. Se você for pesquisar lá, você vai ver que os fundadores de várias religiões, existem os restos mortais deles lá. Mas o fundador da religião cristã, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, a Bíblia diz que o túmulo dele estava vazio. E a história diz que não se foi encontrado os restos mortais do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Paulo vem nos dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Paulo estava dizendo, irmãos, que se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria uma farsa, o cristianismo seria uma mentira. Mas se nós estamos aqui hoje, há 2000 anos se passaram, crendo na ressurreição de Cristo, é porque nós cremos que o túmulo está vazio. Amém, irmãos? Nós cremos que o túmulo está vazio porque Cristo ressuscitou no terceiro dia. No primeiro dia da semana, que é o domingo. Não havia lá o domingo, mas para nós hoje é o primeiro dia da semana, que é o domingo. E é por isso que nós estamos reunidos neste lugar, neste primeiro dia da semana, para celebrarmos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa notícia traz para nós hoje uma grande responsabilidade. Porque, irmãos,
Se de fato Jesus Cristo ressuscitou, então Ele é quem Ele disse que era. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco, ou melhor, o Deus em nós. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o túmulo vazio era uma evidência da ressurreição de Cristo. Os inimigos de Jesus, os mesmos que crucificaram a Jesus, nunca negaram que o túmulo estava vazio. Os judeus subornaram os guardas que vigiaram o túmulo de Jesus. Fizeram com que os soldados inventassem uma mentira para dizer que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus. Com essa inverdade, com essa mentira, os judeus estavam confirmando que o túmulo estava vazio. Este que foi o primeiro, ou a primeira fake news da era cristã, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Hoje se fala muito em fake news, mas já havia fake news naquela época, pastor Célio. Fake news. As mulheres, os discípulos, viram o túmulo vazio. Nem os romanos, nem os judeus encontraram o corpo de Jesus. Historiadores não cristãos, como o judeu Flávio Joséfo, o romano Tácito, entre outros, confirmaram que o túmulo de Jesus estava vazio. Muitas outras testemunhas oculares viram Jesus ressurreto. Em 1 Coríntios 15:6, Paulo vem nos dizer que mais de 500 pessoas de uma só vez viram Jesus ressurreto. Jesus conversou com essas pessoas. Essas pessoas tocaram em Jesus. Jesus comeu com essas pessoas. O túmulo estava vazio, meus amados irmãos. Essa foi a maior notícia que o mundo pôde ouvir há 2000 anos atrás. E é por isso que nós até hoje cremos nessa verdade. Cremos que o túmulo estava vazio. Cremos que o nosso Redentor vive. Cremos que o nosso Jesus vive. Cremos que Ele se faz presente no nosso meio. Cremos que Ele é o dono dessa igreja. Cremos que Ele é o fundador dessa igreja. Cremos que Ele domina esta igreja, que Ele conduz esta igreja, que Ele preside essa igreja, que Ele é o Senhor desta igreja. Voltando ao texto, quero ler mais uma vez o verso 9 e o verso 11, diz assim, do capítulo 16. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Os discípulos, tomados de medo,
ao ouvirem a notícia através de Maria Madalena, a Bíblia vem nos dizer que eles não acreditaram. Eles estavam frustrados, tristes com a crucificação de Cristo, a ponto de esquecerem da promessa de Jesus, porque Jesus havia falado para eles que ele haveria de ser morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Eles esqueceram da promessa do Senhor. Tamanha era a frustração, tamanha era a decepção desses homens. Irmãos, hoje não é diferente. Tem pessoas que passaram por perdas, por frustração, por tristeza na sua vida, e mesmo sabendo que Jesus Cristo vive, elas não conseguem viver como se de fato Jesus vivesse. Elas não conseguem viver um cristianismo de verdade. Ei, querido, a sua fé não é vã, a sua fé tem fundamento, e o fundamento da sua fé é Cristo Jesus vivo. Você precisa crer que Ele vive e reina. As pessoas, elas mesmo sabendo que Cristo ressuscitou e vive, mas devido a algumas percas, devido a algumas decepções, frustrações, elas não vivem como se Cristo de fato vivesse. Eu não sei se você já viu pessoas que, quando sofrem um prejuízo, têm a sua fé abalada. Eu tive um prejuízo de R$30. Estou triste com Jesus, Jesus não me ama. Eu bati meu carro, estou triste com Jesus, Jesus não me ama. Irmãos, a nossa fé não pode ser abalada diante das circunstâncias desta vida, porque o nosso Cristo vive e reina para sempre. Nós precisamos entender que a nossa fé não pode estar fundamentada nas coisas desta terra, mas sim em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem a canção que fala assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A sua vida está nas mãos do Senhor, amém, irmãos? A sua vida está nas mãos do Senhor. Aleluia! A dor, meu irmão, a frustração, a decepção não pode ofuscar a sua fé. O túmulo está vazio. A dor, a decepção, a frustração desta vida não pode ofuscar a sua fé. Ele vive. Nós precisamos entender, irmãos. Eu vi um pregador dizer o seguinte: eu ouço muita pregação, e eu vi o pregador dizer o seguinte: que Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E ele deu o último suspiro às 3 horas da tarde. O objetivo de Cristo era ser morto na cruz, para se fazer maldito no nosso lugar. Mas a pergunta é:
Era preciso ele passar 6 horas pendurado numa cruz? Ele poderia, irmãos, falar para o pai: pai, passou já 30 minutos aqui na cruz, recebe meu espírito aí, está tudo certo, já fiz o que deveria ser feito, já me sacrifiquei pela humanidade, já me recebe aí, está durando demais aqui. Mas ele passou 6 horas gemendo, sangrando, sendo humilhado na cruz. Por quê? Para nos ensinar uma lição. Nós sabemos que também foi para perdoar nossos pecados, para levar sobre ele as nossas dores, as enfermidades da nossa alma, mas também, irmãos, para nos ensinar uma lição. Para ensinar a lição que nós devemos aprender a ter paciência no sofrimento. Nós não temos paciência no sofrimento. Mas Jesus estava nos ensinando ali 6 horas naquela cruz a termos paciência quando estamos sofrendo. Nós não sabemos sofrer. Nós não temos paciência, irmãos. No primeiro momento da nossa dor, a gente não tem paciência nem para parar para orar ao Senhor, pedindo: Senhor, nos cura. Não. A primeira dor de cabeça, a gente vai lá e toma um analgésico. Nós não temos paciência. Mas Jesus nos ensina que nós devemos ter paciência no sofrimento. Paciência quando estamos sendo humilhados, porque Ele foi humilhado naquela cruz. Paciência quando estamos sendo afrontados. Paciência na escassez. Paciência na doença. Paciência quando estamos sendo confrontados, exortados e ensinados. Mas nós não queremos ter paciência em nada. O salmista Davi escreveu no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tenha paciência, irmão. Tenha paciência, minha irmã. Faça como o rei Davi. Ore ao Senhor e espere com paciência, porque eu tenho certeza que o seu socorro vai chegar, porque o túmulo está vazio. Ele socorreu Davi. Ele vai socorrer você. Em segundo lugar, Jesus apareceu a 2 discípulos. E esses 2 anunciaram aos 11 discípulos. Mas eles não deram crédito. O verso 12 e o verso 13 diz assim: depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, conta essa mesma história, onde os 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, e um deles se chamava Cleopas. E eles não reconheceram Jesus, porque estavam amedrontados e decepcionados com a crucificação e morte de Jesus. Eles esperavam um libertador político como Moisés, que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. E eles esperavam que Jesus os libertasse da opressão dos romanos e estabelecesse o reino de Israel. Mas o texto diz
que quando Jesus partiu o pão, então os 2 discípulos reconheceram e foram contar aos demais discípulos, mas também a esses 2, eles não deram crédito. Irmãos, muita gente carregando o título de cristão, tem ouvido a palavra de Deus, tem ouvido as promessas de Deus, porém não tem dado mais créditos na palavra e nem nas promessas do Senhor. Simplesmente muitas pessoas perderam a fé. Muitas pessoas vêm na igreja por vir, ouve as palavras, as promessas do Senhor, mas não creem mais nas palavras do Senhor, nem nas promessas do Senhor. Algumas pessoas até afastaram da presença do Senhor, porque foram frustradas por alguém, por alguma pessoa, por uma liderança, foram decepcionadas na caminhada cristã, não creem mais que existem homens e mulheres de Deus que podem liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que pode mudar o rumo da sua história. As pessoas estão tão frustradas com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que não creem mais em um homem de Deus, na existência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não acreditam mais que existem pessoas usadas por Deus, não somente usadas por Deus, mas como de Deus, que pode liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. As pessoas estão tão desacreditadas. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Quero dizer para vocês aqui nessa noite que Deus usou o homem no passado e continua usando o homem hoje. Credes em Deus e estareis seguros, e crede nos teus profetas e prosperareis. Quero dizer para vocês aqui nessa noite, ainda existem homens e mulheres de Deus, usada por Deus, que pode liberar uma palavra sobre a sua vida e abençoar a sua vida. Esses 11 discípulos, eles não acreditaram nem em Maria Madalena, não acreditaram nos 2 discípulos que tiveram um encontro com o Senhor a caminho de Emaús. As pessoas estão tão desacreditadas que não acreditam mais em ninguém. Precisamos acreditar que ainda existe homens de Deus, mulheres de Deus nessa terra. E em terceiro lugar, Jesus apareceu aos 11 discípulos e censurou-lhes a incredulidade, no verso 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, foi necessário Jesus aparecer pessoalmente a esses 11 homens, para que eles pudessem acreditar na ressurreição de Cristo. Se Jesus não aparecesse para esses 11 homens que caminharam por 3 anos com Ele, esses 11 homens perderiam a salvação. Porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos 10:9: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eles não criam que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos, então eles perderiam a salvação. Quem crê aqui que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Aleluia, irmãos. Aleluia.
Nós precisamos crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Porém, não adianta você crer, não adianta você confessar com seus lábios, se você não viver segundo aquilo que você crê, segundo aquilo que você confessa. Você precisa viver conforme você crê, você precisa viver segundo Jesus ressuscitou. Você precisa acreditar que Ele ressuscitou e que um dia voltará para nos buscar, amém, irmãos? E Ele vai voltar para nos buscar. Irmãos, nós precisamos viver hoje como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã. Não podemos deixar a vida nos levar, não podemos viver de qualquer jeito, mas nós precisamos viver o nosso dia hoje, como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e que vai voltar amanhã. Não podemos deixar para fazer amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. Nós devemos pregar hoje. Nós devemos perdoar hoje. Nós devemos declarar o nosso amor pelo próximo hoje e não amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Jesus pode voltar essa noite, daqui a pouquinho para nós. Por isso que o pregador diz: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e que vai voltar amanhã. Queridos, nós precisamos entender que quem crer que o túmulo está vazio, vive entusiasmado pelo Evangelho. Quem crê que o túmulo está vazio, não fica calado, mas anuncia as boas novas às pessoas que estão à sua volta. Quem crê que o túmulo está vazio, não se envergonha do Evangelho, ou o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Quem crê que o túmulo está vazio, não tem sua vida por preciosa, como disse o apóstolo Paulo. Quem crê que o túmulo está vazio, vive por Ele, para Ele, não se preocupa em cumprir, se preocupa em cumprir o ID na sua vida, em fazer discípulos para Jesus. Quem crê que o túmulo está vazio, todo o seu viver é para a glória de Deus. Sabe como que você vai, de fato, provar que você crê que o túmulo está vazio? Quando você obedecer a ordem do Senhor Jesus, que está nos versos 15 e o 20, na parte A, que diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Versículo 20, a parte A. E eles foram e pregaram por toda parte. Eles obedeceram, irmãos. Eles obedeceram. Jesus deu uma ordem: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. E no verso 20 diz que eles foram. Porque eles creram na ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, não adianta você falar que você crê. Não adianta você dizer aí com a sua boca que você acredita que o túmulo estava vazio. Mas a prova que você realmente crê que o túmulo está vazio é quando você obedece a ordem do Senhor, que é ir e fazer discípulo. Se você não fizer discípulo, se você não ir fazer discípulo, se você não ir pregar a palavra. E eu quero concluir dizendo que
fazer uma pergunta para você nesta noite. Até hoje, irmãos, 2000 anos se passaram. Como você tem reagido diante da notícia do túmulo vazio? Será que você tem reagido como os 11 discípulos? Primeiro, eles não acreditaram. Verso 11. Eles não acreditaram. Eles ficaram inertes, escondidos, não fizeram nada. No verso 12, no verso 13 diz que eles não deram crédito o que aqueles dois homens, dois discípulos disseram, os dois que estavam a caminho de Emaús. Qual tem sido a sua reação diante da notícia do túmulo vazio? Não acreditam ou não têm dado crédito? Eu quero nesta noite despertar a sua fé e dizer que aqueles homens que eram covardes, medrosos, viviam escondidos, eram pessoas comuns, como eu e você. Mas a partir do encontro que eles tiveram com o Senhor ressurreto, aqueles homens se tornaram homens corajosos, ousados, pregaram a palavra publicamente com ousadia, se tornaram mártires, deram suas vidas pelo Evangelho, mostrando mais uma vez que ninguém dará vida por algo morto, por alguém que estava morto. Pedro e João, ao serem interrogados pelos religiosos da época, pelos judeus, que queriam calá-los, responderam para os judeus: é impossível. Olha só, irmãos, o que Pedro e João responderam aos judeus: é impossível não falarmos do que vimos e ouvimos. Está lá em Atos 4:20. É impossível não falarmos do que vimos e ouvimos. Eu creio que todos nós aqui já vimos o que Jesus fez nas nossas vidas. A transformação que Jesus fez nas nossas vidas. É impossível nós ficarmos calados. Entendam uma coisa, irmãos, de uma vez por toda: o túmulo vazio não é só uma prova que Jesus ressuscitou, mas é um convite a viver uma fé verdadeira. O túmulo vazio não só prova que Jesus Cristo ressuscitou, mas nos convida nessa noite, meus amados irmãos, a vivermos uma fé verdadeira. Porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. A pergunta hoje não é mais se Jesus ressuscitou, mas é o que você vai fazer com essa verdade, o que você vai fazer com essa notícia de que o túmulo está vazio. Você pode ignorar e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, ou você pode reagir como Maria Madalena fez. Ela saiu correndo para anunciar aos discípulos. Você pode também, irmão, irmã, sair correndo pelas ruas desta cidade, pelas vielas dessa cidade, pelos quatro cantos dessa cidade, e anunciar que Jesus Cristo vive, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva e que Ele leva para o céu. Você pode reagir dessa forma, ou você pode também ficar quietinho, ignorar essa notícia. A notícia do túmulo vazio deve provocar em nós uma reação de alegria, entusiasmo, de fé, mas também de desespero, para anunciar Cristo Jesus aos perdidos e fazermos discípulos
para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.